Olá, gente querida do Piauí, do Brasil, ou de qualquer lugar, onde quer que você esteja. Muito obrigado por você acompanhar os meus vídeos através do canal Dê um Passo Certo. Dê seu like, ajude este canal conservador crescer, pois é um canal a favor do bem do povo brasileiro. Um canal a favor de um país livre e democrático, onde nós defendemos a nossa bandeira verde e amarela, azul e branco, e não devemos ter medo de ninguém porque defende uma outra bandeira, ou seja, aqueles que defendem a bandeira do comunismo. Não devemos ter medo. Bom, sobre a CPI, mais uma vez, eu gostaria de saber por que o senhor senador Renan Calheiro, Omar Aziz, Otto Alencar, Humberto Costa, Randolfo Rodrigues, por que eles têm tanto ódio do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? Por que eles têm tanto ódio dos nossos ministros, que são pessoas de bem? Por que eles têm ódio dos bolsonaristas? Junto com a imprensa comunista, covarde, junto com a esquerda em geral, PT, PSOL, PCdoB, que só serve para fazer o mal à nação de bem deste país. Porque tiveram há pouco tempo no poder e o que fizeram foi um estrago geral no país. Por onde passaram, o estrago foi grande. Só não sabe do estrago que eles fizeram quem não quer. Porque meios de comunicação através das redes sociais é o que não falta. Então é só você procurar ver, acompanhar, que você vai entender muito bem o que o PT fez de mal para esta nação. Agora, para completar, o Omar Aziz vem querer desqualificar as Forças Armadas Brasileiras. Ele deveria respeitar, porque lá é onde está a maior quantidade de pessoas honestas e capacitadas para defender a nossa liberdade. Ou seja, talvez que 99% são formados de pessoas do mais alto gabarito. 99% dos militares das Forças Armadas Brasileiras são pessoas do mais alto gabarito, do mais alto nível, para respeitar a nossa bandeira, a nossa liberdade. E eles têm que estar sim do lado do presidente, têm que estar do lado do governo, têm que estar do lado do povo. Será se eles queriam que eles estivessem do lado do comunismo, do lado da esquerda, do lado do PT? Omar Aziz, Otto Alencar, Humberto Costa, Randolfo Rodrigues, junto com Renan Calheiro, que todos nós sabemos quem é este grupozinho de senadores e por que eles estão revoltados com o presidente, eles estão procurando de tudo para detonar o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas eles não vão encontrar, porque lá no Ministério da Saúde não tem nada errado. Alguém que quis fazer alguma coisa errada não conseguiu. No caso do deputado federal Luiz Miranda, que eu sei muito bem quem é Luiz Miranda através das informações. Sei que Luiz Miranda, antes de ser deputado federal, já era um homem errado, que cometia crimes, que o povo sabe muito bem, estava infiltrado no meio do governo, procurando qualquer coisa para denunciar, para querer tirar proveito, porque ele não é de confiança. Junto com o irmão, que talvez que o irmão não tivesse nada a ver, talvez tenha complicado a vida do próprio irmão, então fica procurando coisa que não tem. Porque se o governo não comprou a vacina, se o governo não pagou nem um centavo, então aonde é que está o roubo? A revolta destes que estão tentando encontrar desvio, talvez tenha sido eles que tramaram todo o esquema para que acontecesse alguma coisa errada para jogar em cima do presidente. Só que não colou. Não colou.
Quem era que estava apressado pelas vacinas? Quem era que estava apressado? Quem era que estava pressionando a Anvisa? Quem era que estava pressionando o governo para comprar vacina a qualquer custo? Era a esquerda. Era o STF dando tantas horas para a Anvisa se manifestar a favor de vacina tal, de eficácia de vacina, como se a Anvisa fosse uma coisa qualquer, que chegasse e dissesse, não, esse remédio aqui serve. E não é assim que funciona, não. A vacina tem que vir para servir para curar a doença, para salvar a vida do povo e não para piorar. Porque parece que tinha gente interessado em que a vacina fizesse era matar para botar a culpa no presidente. E a Anvisa é formada por pessoas capacitadas, cientistas, preparadíssimos para analisar vacina, medicamentos, alimentos, enfim. Então não é esse grupozinho de senador aí que está só para atrapalhar a vida da nação brasileira, junto com o STF, que vai destruir a nação brasileira, não. Nós temos um presidente e foi eleito democraticamente e ele tem que ser respeitado. Vocês têm que respeitar o nosso presidente. Se não respeitar, o povo vai para cima. E eu quero pedir aqui aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal que parem de arrogância. Vocês não são tambor de freio. Vocês não são tambor de freio feito de aço. Vocês são feitos de carne e osso. E vocês têm que procurar frear um pouco essa lâmina de aço que vocês têm na boca, que é a língua. Porque o que vocês estão fazendo contra o presidente, contra a nação brasileira, é crime. Olha o Daniel Silveira preso sem ter cometido crime. Falar, todo mundo pode falar. Olha o jornalista Oswaldo Eustáquio. O que aconteceu com Oswaldo Eustáquio? A Saruí. Olha o que os senadores fizeram com as pessoas. Fizeram e fazem com as pessoas que vão lá para a CPI. Pessoas que são a favor do governo. A favor não por defender, mas defender porque não há nada errado. Defender aquilo que é certo. Defender aquilo que fizer dentro dos limites da lei. Mas lá para esse grupo do G7, eles não prestam, eles não servem, não são médicos, não são cientistas. Então vocês têm que respeitar. Olha, agora saiu o resultado da pesquisa da ivermectina, 56% de eficácia. Quantas pessoas não tomou esse remédio? Porque a esquerda comunista brasileira impediu partidos políticos entrando na justiça contra tratamento precoce, contra remédio A, remédio B. Por quê? Qual o interesse? Será se as mortes não está vinculada a esta esquerda comunista? Será se não está? Quantas pessoas morreu que poderia estar vivo? Minha prima morreu. Será se não morreu a míngua? Meu colega conterrâneo, um homem novo, duro mesmo, morreu. Será se não foi falta de tratamento, falta de remédio que deixaram de dar? Então, são perguntas que ficam no ar e que vocês, comunistas, que não têm nenhum interesse em salvar a nação brasileira, ficam implicando com aquelas pessoas que têm vontade de curar o povo. O presidente ele não é culpado de nenhuma morte, pelo contrário, o tempo todo ele alertando, tem que andar junto. O vírus e a economia. A pandemia e a economia. A doença tem que ser tratada e a autonomia, com a autonomia do médico. Os médicos devem ter autonomia. E vocês o tempo todo tirando a autonomia dos médicos. Por onde eu ando, que eu vejo os médicos, que eu converso, os médicos todos falam por uma língua só. Os médicos têm que ter autonomia. E os médicos estão sendo impedidos de fazer aquilo que eles acham que é o melhor. Tão tal que a medicina brasileira, os médicos brasileiros, a maioria todos defendem o presidente Bolsonaro. E eu me sinto envergonhado pelos representantes que temos no Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Eu me sinto envergonhado. E as mulheres se sentem envergonhadas com as duas ministras que tem naquele Supremo. É preciso que mude a postura. Eu quero dizer aqui, senhores ministros, com todo respeito, a vocês, senadores, deputados, enfim. Eu quero dizer o seguinte, nós pobres, nós que não temos estudo assim como eu, também sabemos das coisas.
embora nós não sabemos se expressar muito bem, no meu caso, que eu não estudei para me qualificar em nenhuma área, mas de tudo eu entendo pouco. Não sou burro, e assim como eu não sou burro, é a maioria do povo brasileiro que não tem estudo, também entende das coisas. Vocês têm que aprender a respeitar a nação brasileira. Vocês estão desrespeitando. O Supremo Tribunal Federal rasgou a Constituição Federal. Rasgaram. Desrespeito o tempo todo. E nós acompanhamos, nós sabemos muito bem o que vocês estão fazendo de mal para com a nação brasileira. Vocês têm que aprender a respeitar. Vocês têm um ódio tão grande do presidente porque o presidente é honesto, o presidente quer fazer a coisa correta. E infelizmente há muitos impedindo dele fazer, atrapalhando o governo dele. Se não fosse vocês atrapalhando o governo dele, o Brasil estava numa situação bem melhor. Mas não se preocupe não que ele vai governar esse país. Ele não vai morrer não, ninguém vai matar ele não, ninguém vai conseguir matar ele. Deus é poderoso, Deus tem poder. Ele está nas mãos de Deus e Deus salvará ele até o dia que ele entender que ele merece estar nesta terra cuidando das pessoas de bem desse país. Muito obrigado, se inscreva no meu canal, me ajude, desculpe alguma falha, pois eu gravei esse vídeo e fiquei um pouco chateado, porque o que a gente vê desses caras fazendo contra o governo não é fácil, a gente às vezes até se atrapalha na hora de falar. Mas desculpa aí, muito obrigado, ajude esse canal conservador a crescer. Muito obrigado.